Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho de história? Eu sou o professor Macari e hoje nós vamos falar sobre Primeira República ou República Velha, 1889, com a proclamação da República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, até 1930, com a chegada de Getúlio Vargas ao poder. Nós temos ao lado aqui a bandeira da República, considerada período provisório, muito parecida com a dos Estados Unidos, mostrando a influência estadunidense que o Brasil sofria naquele período. Logo abaixo nós temos a bandeira definitiva, que foi instaurada dias depois, mantendo as cores verde, amarelo, azul e branco, com a frase ao centro, ordem e progresso, que prevalece até nossos dias. O próprio nome do Brasil, Estados Unidos do Brasil, mostra também essa influência. As constituições, a primeira Constituição Republicana de 1891, ela leva esse nome. A Constituição de 1934 de Getúlio Vargas também é chamada de Constituição dos Estados Unidos do Brasil. A de 1946, pelo presidente Eurico Gaspar Dutra também é Constituição dos Estados Unidos do Brasil, mas só em 1967, com o governo militar no Brasil, é que é chamada de Constituição do Brasil, nome que foi reconfigurado em 1969 para Constituição da República Federativa do Brasil, que é o nome definitivo do Brasil até nossos dias. Vale muito lembrar que uma república federativa é um conjunto de estados que estão unidos em si debaixo de uma mesma Constituição. Então, é uma república federativa. Vamos falar um pouquinho de modernização, exclusão e revoltas. Fábricas, as cidades e a tecnologia. A Primeira República foi marcada pela influência dos grandes proprietários rurais na política local, os famosos coronéis, que ditavam praticamente ali os rumos da política oligárquica, dos pequenos grupos que ficavam no poder. Um crescimento acentuado em algumas cidades do país. No Sudeste, a industrialização esteve associada aos negócios do café. Então, São Paulo, muitos cafeicultores investiram também nas indústrias, em outros negócios urbanos, diversificando os seus capitais. Então, de certa forma, passaram a ter influência não só agora no setor rural, como também no setor urbano. De 1871 até 1914, período da Primeira Guerra Mundial, houve um período muito próspero, principalmente na Europa, que os franceses chamavam de Belle Époque. Foi um movimento francês refletido em quase todos os países ocidentais. Elites brasileiras, por exemplo, acreditavam que estavam sintonizados com os rumos da civilização e do progresso, desde que incorporasse os padrões de consumo europeus. São Paulo e Rio de Janeiro cresceram aceleradamente. Indústria de tecidos, roupas, móveis, alimentos, metalurgia, gráfica, química e diversas outras indústrias foram proliferando em todos os setores. Como consequência, houve também intensa imigração e crescimento também do operariado. Os coronéis, que nós já falamos ali, os grandes donos dos latifúndios, controlavam os ambientes rurais em um país agrário com muito analfabetismo. E agora, nas cidades, as populações mais pobres acabavam sendo empurradas para as periferias. Um exemplo foi a ocupação dos morros cariocas. Para quê? Para ser feita a reforma urbana no centro da cidade do Rio de Janeiro, para ficar ao estilo europeu. A Primeira Guerra Mundial, nesse período, aumentaram assim as exportações para os países em guerra, colaborando para o crescimento industrial do Brasil, pois ele precisava suprir o mercado nacional, uma vez que os Estados Unidos já não supria a sua necessidade num todo. Foi também o processo de substituição de importações. O consumo de modernas revistas passou a fazer parte da realidade dos brasileiros, principalmente das elites, o uso de aparelhos de som, frequência ao cinema. Eram novas formas de consumo estimuladas principalmente pela publicidade. A cultura nacional estava sendo substituída, de certa forma, pelas novas formas de viver, consideradas civilizadas, ao estilo europeu, claro. O uso de trens, bondes, automóveis altera então toda a percepção de tempo das pessoas que antes andavam diariamente assim em ambientes rurais, que não era igual acontecia então no meio de desconhecidos o que ocorria nas cidades.
Nós temos ali a questão das mulheres que ocupavam cada vez mais espaço na sociedade, nas fábricas, no comércio, incorporando novos produtos de consumo, como o vestuário menos tradicional, mais leves, inclusive quanto à ideia que se tinha do próprio corpo. A prática esportiva passou a ser vista não apenas para a saúde, mas como forma de preparo do corpo e adaptação à velocidade dos novos tempos. Natação, canoagem, remo, corridas e esportes desconhecidos até então, como o futebol, tornaram-se populares. Não podemos também deixar de falar aqui das grandes invenções. A ciência era muito bem vista socialmente, pois traria progressos irreversíveis ao ser humano. No entanto, muitas inovações anunciadas em revistas e jornais da época não tiveram muito sucesso, até por conta da cultura tradicionalista que ainda se tinha no Brasil. As práticas sanitárias que ocorreram então nesse período visavam a limpeza e o controle de doenças. Embora parecesse um sinal de progresso, na verdade eram práticas discriminatórias, pois relacionavam doenças às pessoas mais pobres, na maioria analfabetos, excluídos e alvos de grandes preconceitos. As elites procuravam então se modernizar, adotando hábitos do mundo europeu, mas eram contrários à maior participação popular na sociedade, como a ampliação, por exemplo, do direito ao voto. Buscava-se abandonar o passado colonialista, mas a dominação permanecia por parte das elites. Por meio de líderes populares, muitas revoltas e manifestações populares acabaram ocorrendo. Se expressaram quer por devoção religiosa, por protestos e até mesmo por meio de violências. Esse também foi um período onde a imigração ela foi muito intensa. Desde a monarquia já estava ocorrendo e prosseguiu também no período republicano. No século XIX, a imigração foi marcada por maus tratos aos imigrantes, ao ponto de governos estrangeiros intervirem em favor dos imigrantes. Se fossem financiados por eles, eles viriam para o Brasil e teriam mais autonomia, o que não ocorria se eles fossem financiados pelo governo brasileiro ou, se não, pelos donos de terras do Brasil. Na primeira metade do século XIX, alemães, suíços, outros germânicos vieram para o Brasil e já no fim da monarquia prevaleciam a chegada dos italianos. No início do século XX, espanhóis e portugueses imigraram para cá e em diferentes períodos, sírios, libaneses e judeus que se destacaram muito no comércio. A partir de 1908, nós temos então os imigrantes japoneses que tornaram o Brasil o maior país, a maior comunidade japonesa fora do próprio Japão. Amazonas, Pará, São Paulo, Paraná foram as principais regiões que os obrigaram, mas se espalharam para outras regiões também. Se integraram na indústria, na agricultura, no comércio, trazendo muitas novidades, inclusive nos esportes, na educação, na indústria e nas ideologias. Húngaros, romenos, poloneses, ucranianos, chineses, coreanos e bolivianos, dentre outros, também migraram para o Brasil. Também vieram com os imigrantes pensamentos quanto às lutas socialistas, aos pensamentos anarquistas, ao modelo europeu, que foram estimulados em busca de melhorias na classe operária. Temos ao lado ali um gráfico mostrando ali o número de italianos, portugueses e demais ali que chegaram ao Brasil nesse período. Quanto aos negros, a chegada dos imigrantes contrastava com a situação dos ex-escravos no Brasil. Os negros eram marginalizados, elementos de sua cultura, como por exemplo a capoeira, eram proibidos, preconceitos contra a religião afrodescendente, fortalecendo as ideologias racistas europeias. A condição financeira era precária, sofriam exclusão geográfica, sendo obrigados a morar nas periferias ou nos morros, habitando em cortiços, casebres, era a realidade dos negros no Brasil nesse período. Lentamente adentraram nas fábricas, participando de movimentos operários. Parte da imprensa estimulava a participação nas lutas, formando associações ou jornais alternativos, buscando expressar críticas ao racismo e ao preconceito. José do Patrocínio, André Rebouças, Luiz Gama foram figuras negras que se destacaram nesse período. Profissionais liberais, jornalistas, amadores, artesãos, funcionários públicos e operários se organizaram ali em busca de melhores condições.
As condições de trabalho para o operário no início do século XX eram péssimas, salários baixos, serviço pesado para as mulheres e crianças, 12, 14 horas de trabalho diário, sem descanso semanal. Não havia leis trabalhistas adequadas. Começaram as associações de classes e em 1906 foi realizado o primeiro Congresso Operário Brasileiro, dando início aos movimentos grevistas em vários estados do Brasil que foram duramente reprimidos. Em 1917, os movimentos mais intensos foram os de São Paulo e Rio de Janeiro, com mais de 100 mil participantes nas ruas. O aumento das fábricas também aumentou o número de empregados, muitas vezes explorados no trabalho. O aumento no preço dos alimentos complicou a situação dos trabalhadores que exigiam aumento salarial, fim do trabalho noturno para as mulheres e crianças, dentre outras reivindicações. O operariado influenciou o ideário do anarcossindicalismo, por exemplo, que visava a transformação radical da sociedade, negando a presença do Estado. Bem diferente ali do Partido Comunista do Brasil, que se estabelece aqui em 1922, que defendia a ditadura do proletariado, ou seja, quem estaria no poder seriam os operários. Recebeu grande influência da Revolução Russa de 1917, onde o Estado interviria nas condições da sociedade por meio do socialismo, a fim de quê? De se chegar ao projeto final, que é o comunismo. Nesse período também nós destacamos a expansão da borracha na região norte do Brasil. No século XIX, a seringueira se tornou importante fonte de riqueza, pois se extraía o látex usado na produção da borracha, muito consumido na indústria e nos meios de transporte. De 1898 a 1910 foi o seu auge. Tornou-se o segundo maior produto de exportação do Brasil. O Teatro Amazonas em Manaus e o Teatro da Paz em Belém mostram quanto essa riqueza transformou ali aquela região, que contrastava com a situação da rotina dos trabalhadores, principalmente nordestinos, nos seringais, e das populações indígenas, que muitas vezes eram forçados em trabalhos que muitas vezes exigiam força compulsória ali por parte daqueles que organizavam a extração do látex. Por ser uma planta nativa da floresta amazônica, não havia ali o incentivo para o povoamento naquela região. Não, organizavam cabanas para permanência local, próximas aos rios, para facilitar o escoamento da produção. Por meio do Tratado de Petrópolis, em 1903, por conta de ter havido um ano antes a rebelião de brasileiros contra bolivianos que efetivaram seu domínio na região do Acre, houve então uma negociação. A Bolívia aceitou a incorporação do Acre ao Brasil, que por sua vez teve que pagar 2 milhões de libras esterlinas e entregar um pequeno território do Mato Grosso e comprometer-se ainda a construir a ferrovia Madeira-Mamboré para escoar a produção da borracha. A ferrovia foi construída com o envolvimento de 22 nacionalidades naquele período, só que houve muita mortandade por conta ali de lugares inóspitos. Atualmente, a maior parte dessa ferrovia ela está abandonada, mas o Acre, naquele período, se tornou então parte do território brasileiro. Para finalizar nossa aula, nós vamos falar um pouquinho nesse período da política indigenista. Ela foi marcada por muita violência nas regiões de contato com os brancos, com o discurso de extermínio aos índios, se não os civilizasse, ao estilo europeu. Esse era o pensamento da época. Em 1910, cria-se o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, pelo Marechal Cândido Rondon, que, embora ele fosse ali um positivista que quisesse também civilizá-los, de qualquer forma, ele luta contra o extermínio desses índios. A ação de alguns grupos anti-indigenistas fizeram com que os índios perdessem grande quantidade de terras para os interesses ruralistas. Criou-se então, em 1967, já no período militar, a Fundação Nacional do Índio, conhecido como FUNAI, para promover a segurança pública do índio, desde a sua saúde até a sua educação. Então, gente, esse então é o período que nós falamos da Primeira República, um período muito importante da história do Brasil. Nos encontramos na próxima aula para aprofundarmos esse assunto. Até mais! É isso aí, pessoal. Aprendemos um pouquinho mais de história e hoje vamos ficar por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!